Existe um momento na vida em que a fome deixa de ser apenas uma sensação física e se transforma num desespero que consome a alma. Um momento em que uma pessoa honesta olha nos olhos dos irmãos pequenos, chorando pedindo comida, e toma a decisão mais difícil da vida: cruzar a linha que sempre jurou nunca cruzar, fazer algo que vai contra tudo que acredita apenas para manter aquelas crianças vivas mais um dia. Foi exatamente esse momento que Teresa enfrentou naquela madrugada de quinta-feira, quando se levantou do colchão fino no chão do barraco de lona, olhou para os 3 irmãos dormindo abraçados para se aquecer do frio, viu as barriguinhas inchadas de fome, ouviu ainda o choro da noite anterior, quando ela teve que dizer que não tinha jantar, e tomou a decisão: ia roubar. Teresa tinha 24 anos, mas parecia ter 40, o rosto marcado pelo sol e pelo sofrimento, as mãos calejadas de tanto trabalho, o corpo magro demais porque sempre dava a maior parte da comida para os pequenos, os olhos fundos de quem não dorme direito há meses, preocupada demais para descansar, mas ainda assim havia naquele rosto uma beleza simples, uma dignidade que a miséria não tinha conseguido apagar completamente. Ela caminhou pela estrada de terra ainda escura, eram quase 5 da manhã. O sol começando a clarear no horizonte, e chegou até a fazenda Boa Esperança, a propriedade mais próxima do barraco onde morava, uma fazenda imensa que criava gado e galinhas, e Teresa sabia que lá atrás, longe da casa principal, havia um galinheiro grande onde centenas de galinhas botavam ovos todo dia. E ela pensou que alguns ovos não iam fazer falta para quem tinha tanto, mas iam fazer toda a diferença para quem não tinha nada. O coração dela batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. As mãos tremiam, a respiração estava difícil, porque Teresa nunca tinha roubado nada na vida. Tinha sido criada pelos pais para ser honesta, para trabalhar duro e ganhar o pão com dignidade. Mas os pais estavam mortos, e a dignidade não alimentava a criança. Então, ela pulou a cerca baixa de arame, caminhou agachada entre as árvores até chegar ao galinheiro, abriu a portinha devagar, tentando não fazer barulho, entrou naquele espaço cheio de penas e cheiro de galinha e começou a pegar os ovos, colocando um por um dentro da sacola de pano que tinha trazido. As lágrimas desciam pelo rosto dela enquanto fazia aquilo. Lágrimas de vergonha, de desespero, de derrota, e ela sussurrava pedindo perdão, perdão para Deus, perdão para os pais mortos, perdão para si mesma, porque sabia que estava cruzando uma linha, sabia que depois daquele dia nunca mais seria a mesma pessoa. Teresa tinha colocado uns 10 ovos na sacola quando ouviu a voz atrás dela, uma voz grave e firme que fez o sangue dela gelar. Você vai mesmo me roubar? Ela se virou devagar, e ali na porta do galinheiro estava um homem alto e forte. Devia ter uns 30 anos, ombros largos, braços musculosos que transpareciam por baixo da camisa de trabalho, chapéu de couro na cabeça, expressão séria. E ela reconheceu imediatamente. Era Rafael Andrade, o dono da fazenda, o homem mais rico daquela região, e ele estava olhando para ela com uma mistura de surpresa e decepção, como quem pega alguém fazendo exatamente o que não deveria fazer. Antes de continuarmos esta história que vai revirar seu coração, eu preciso saber de você que está me ouvindo agora. De qual cidade você está nos acompanhando? Se você está ouvindo de Campo Grande, de Dourados, de Três Lagoas, de qualquer lugar do Mato Grosso do Sul ou de qualquer canto deste Brasil, deixe seu like agora. Mostre que você faz parte desta comunidade, de pessoas que acreditam que toda história tem uma razão, que todo encontro é planejado por Deus, que não existe acaso. Se inscreva neste canal porque toda semana eu trago histórias verdadeiras que vão tocar sua alma,
que vão te fazer pensar sobre julgamento, sobre misericórdia, sobre como um momento pode mudar duas vidas para sempre. Agora vamos descobrir juntos o que aconteceu quando o fazendeiro mais rico da região pegou uma moça pobre roubando ovos, e como aquele encontro transformou destinos de formas que ninguém podia imaginar. Estamos no ano de 1995. Uma época em que o Brasil ainda sangrava as feridas de crises econômicas sucessivas, quando o interior do país vivia realidades paralelas absurdas, fazendas imensas com milhares de hectares ao lado de famílias inteiras morrendo de fome em barracos de lona, riqueza ostensiva convivendo com miséria extrema. E ninguém achava isso estranho. Era assim que sempre foi. Era a ordem natural das coisas. A região era Mato Grosso do Sul, terra de fazendas gigantescas de gado, soja e milho, céu enorme e terra vermelha, calor infernal de dia e frio surpreendente de noite, lugar onde as distâncias eram medidas em horas de viagem e não em quilômetros, onde a lei, muitas vezes, era a palavra do fazendeiro mais poderoso, onde justiça era conceito relativo que dependia de quanto dinheiro você tinha no banco. A cidadezinha mais próxima se chamava Santa Cruz do Pantanal. Tinha 8.000 habitantes, uma rua principal asfaltada e o resto tudo de terra, algumas lojas, um mercado, um posto de saúde que funcionava quando tinha médico, uma escola que ia até o fundamental, uma igreja católica e 3 evangélicas. E aquele jeito de interior, onde todo mundo sabe da vida de todo mundo, onde segredo não existe, onde reputação é tudo, e quem perde a reputação perde tudo junto. As famílias pobres viviam em situação desesperadora. Trabalhavam como boias frias nas fazendas quando havia trabalho. Ganhavam por dia valores que não davam nem para comprar comida suficiente. Moravam em barracos improvisados nas beiras das estradas, sem água encanada, sem luz elétrica, sem saneamento básico, sem nada. E viam os filhos crescerem desnutridos, sem escola, sem futuro, repetindo o ciclo de miséria que já durava gerações. Naquele tempo não existia Bolsa Família, não existia programa social, não existia rede de proteção, ou você trabalhava e comia ou não trabalhava e morria de fome, simples assim, brutal assim. E muita gente morria mesmo de doenças que seriam facilmente tratáveis se tivessem acesso a médico, de desnutrição, de desistir de viver porque não via saída. A Fazenda Boa Esperança era uma das maiores da região. 15.000 hectares de terra, 5.000 cabeças de gado, plantações que se perdiam de vista, uma casa-sede grande e bonita, galpões, currais, maquinário moderno, caminhonetes importadas, tudo que o dinheiro podia comprar. E tudo isso pertencia a Rafael Andrade, um homem de 30 anos que tinha herdado aquilo tudo do pai que tinha morrido 2 anos antes. Rafael era conhecido na região como um homem sério, trabalhador, justo com os empregados. Não era daqueles fazendeiros arrogantes que tratam todo mundo mal, mas também não era de conversa. Mantinha distância, não se misturava, vivia naquela fazenda imensa, praticamente sozinho, desde que a esposa tinha morrido no parto 3 anos antes, levando junto o filho que nem chegou a conhecer o mundo. Este era o cenário onde Teresa e Rafael se encontraram naquela manhã. 2 mundos completamente opostos, 2 realidades que não deveriam se cruzar, mas que o destino decidiu juntar de uma forma que ninguém esperava. Teresa era a filha mais velha de 4 irmãos. Tinha crescido numa família pobre, mas unida. O pai era trabalhador rural que pegava serviço onde aparecia. A mãe lavava roupa para fora. E mesmo com todas as dificuldades, eles tinham amor, tinham dignidade, tinham princípios que os pais ensinavam todo dia. Trabalhe honesto, não pegue o que não é seu, ajude quem precisa quando puder, vá na igreja todo domingo, essas coisas simples que constroem caráter. Teresa tinha estudado até a 7ª série, era boa aluna, sonhava em ser professora.
mas teve que parar de estudar aos 15 para ajudar em casa. Trabalhou de empregada doméstica, de ajudante de cozinha, de qualquer coisa que aparecesse, sempre mandando dinheiro para casa, sempre pensando nos irmãos menores, Miguel, que tinha 9 anos agora, Laura com 6 e João com apenas 3 aninhos. A tragédia tinha acontecido 4 meses antes, numa tarde de terça-feira, quando os pais dela estavam voltando da cidade, na carroceria de um caminhão pau de arara, junto com mais 20 pessoas. O motorista pegou a curva rápido demais, o caminhão capotou e 7 pessoas morreram na hora, incluindo o pai e a mãe de Teresa, que ficou sabendo da notícia quando já era noite, quando um vizinho bateu na porta dela e disse que era melhor sentar antes de ouvir. E Teresa soube naquele momento que a vida dela tinha acabado, que agora ela era mãe de 3 crianças sem ter condições nenhuma de cuidar delas. Os primeiros 2 meses foram de sobrevivência pura. Teresa trabalhava em 2, 3 lugares diferentes, deixava as crianças com uma vizinha, voltava tarde da noite, acordava cedo de novo, mal dormia, mal comia, vivia num pesadelo que não acabava nunca. E o dinheiro não dava, nunca dava, sempre faltava. E as crianças começaram a definhar, a ficar doentes, a perguntar quando ia ter comida de novo. No 3º mês, Teresa perdeu o emprego principal porque precisou faltar para levar João no posto de saúde. Ele estava com febre alta e a patroa não aceitou desculpa. Mandou ela embora sem nem pagar o que devia. E, de repente, Teresa se viu completamente sem renda, com as poucas economias acabando rápido e o desespero crescendo cada dia. Foi na noite anterior ao roubo dos ovos que Teresa chegou no fundo do poço. Tinha pedido comida emprestada a 3 vizinhos diferentes e todos tinham negado, porque também não tinham quase nada. Tinha ido na igreja pedir ajuda ao padre. Mas ele disse que a paróquia estava sem recursos. Tinha tentado crédito no mercado, mas o dono disse que ela já devia e não podia dar mais nada. E Teresa voltou para o barraco com as mãos vazias pela 3ª noite seguida. E quando Miguel, Laura e João começaram a chorar pedindo comida, quando ela teve que inventar mais uma desculpa, teve que prometer que amanhã teria, teve que ver aquelas carinhas magras e desesperadas. Algo quebrou dentro dela, e ela decidiu que ia fazer o que fosse necessário, que ia cruzar qualquer linha, que ia roubar, matar, o que fosse preciso para não ver aquelas crianças morrerem de fome. E ali estava ela agora, no galinheiro da fazenda Boa Esperança, com 10 ovos roubados na sacola e o dono da fazenda parado na porta olhando para ela, com aquela expressão que ela não conseguia decifrar, e Teresa simplesmente desabou, caiu de joelhos no chão cheio de pena e esterco de galinha, a sacola caindo das mãos, os ovos rolando, e ela começou a chorar desesperadamente, soluçar, pedir perdão. Por favor, senhor, não me entregue para a polícia. Eu nunca fiz isso antes. Eu só queria alimentar meus irmãos. Eles estão com fome há dias. Eu tentei conseguir de todo jeito. Eu tentei trabalho. Eu tentei pedir emprestado. Eu tentei tudo. Mas ninguém ajudou. E eles estão morrendo de fome. E eu não sabia mais o que fazer. Rafael ficou ali parado, olhando aquela cena, aquela mulher destruída aos pés dele. E ele sentiu algo que não esperava. Não raiva, não indignação, mas compaixão. Uma compaixão profunda que apertou o peito dele, porque ele olhava para Teresa e via alguém que não era criminosa. Via alguém que estava desesperada, alguém que tinha sido empurrada além do limite, e ele se lembrou de uma coisa que o pai dele sempre dizia: nunca julgue alguém até conhecer a história completa. Nunca condene alguém sem entender por que fizeram o que fizeram. Rafael se agachou na frente de Teresa, pegou os ovos que tinham caído e colocou de volta na sacola, estendeu a sacola para ela e disse: pega, leva para seus irmãos. E Teresa olhou para ele sem entender. Achou que tinha ouvido errado, mas Rafael repetiu: pode levar os ovos, mas eu quero saber mais sobre sua história. Quero saber quem você é, onde você mora,
e quero ver se posso ajudar de verdade, porque roubar ovos não vai resolver seu problema, vai só adiar por um dia. Teresa ficou ali ajoelhada, segurando a sacola de ovos, sem conseguir acreditar. Esperava polícia, esperava cadeia, esperava humilhação pública, mas estava recebendo bondade, estava recebendo uma segunda chance, e ela contou tudo entre soluços. Contou dos pais mortos, dos irmãos pequenos, do barraco de lona, da fome, do desespero, de como tinha tentado tudo antes de chegar naquele ponto. Rafael ouviu em silêncio, e quando ela terminou, ele disse: "Eu tenho uma proposta, tenho uma casa pequena aqui na fazenda que não está sendo usada. Casa de antigo caseiro, tem 2 quartos. Cozinha, banheiro, é simples, mas é digna. Você e seus irmãos podem morar lá sem pagar alugum. E você trabalha aqui na fazenda, na cozinha da casa principal, preparando comida para mim e para os peões. Salário fixo, comida garantida para você e para as crianças. Mas tem uma condição: você nunca mais rouba nada de ninguém. Você volta a ser a mulher honesta que sempre foi. Pode ser?" Teresa não conseguia falar. Apenas balançava a cabeça, que sim, freneticamente, as lágrimas ainda escorrendo, e Rafael estendeu a mão para ajudá-la a levantar. E quando as mãos dele se tocaram, quando ele puxou ela para cima, algo passou entre eles. Uma conexão estranha que nenhum dos dois conseguia explicar, como se aquele encontro não fosse acaso, como se tivesse sido escrito há muito tempo em algum lugar. 2 horas depois, Teresa voltou para o barraco com os ovos, acordou os irmãos, fez omelete para os 3, e enquanto eles comiam com aquela fome desesperada, ela contou que tinham conseguido uma casa nova, um trabalho novo, que a vida deles ia melhorar. E os olhos daquelas crianças brilhando de esperança foram a coisa mais bonita que Teresa tinha visto em meses. No dia seguinte, ela levou os poucos pertences que tinham, trouxas de roupa amarradas em lençóis velhos, foi até a fazenda Boa Esperança, e Rafael estava lá esperando, mostrou a casa que tinha prometido. Era simples mesmo, mas era palácio comparado ao barraco de lona, tinha parede de verdade, teto que não vazava, chão de cimento, camas de verdade, e Miguel, Laura e João correram pelos cômodos gritando de alegria. E Teresa ficou ali parada no meio da sala vazia, sentindo algo que não sentia há muito tempo: esperança, a sensação de que talvez as coisas pudessem melhorar, de que talvez Deus não tivesse esquecido dela. Mas o que Teresa não sabia é que aquela bondade do fazendeiro ia causar problemas, porque numa cidade pequena nada passa despercebido, e logo todo mundo estava comentando, falando que Teresa tinha conseguido casa e trabalho depois de ser pega roubando, dizendo que ela devia ter oferecido algo mais em troca. Que mulher bonita sempre tem jeito de conseguir as coisas. E as línguas maldosas não perdoavam. Transformavam um ato de misericórdia em escândalo. Transformavam bondade em imoralidade. Porque é mais fácil acreditar no mal do que no bem. É mais confortável julgar do que entender. Os primeiros dias de Teresa na fazenda foram de adaptação estranha. Acordar numa casa de verdade, ter comida na geladeira, ver os irmãos com barriga cheia, era tudo tão diferente do pesadelo que tinham vivido nos últimos meses que às vezes ela acordava de madrugada, achando que estava sonhando, mas não estava. Era real. E ela trabalhava duro para merecer. Acordava às 5 da manhã. Preparava café para os peões que começavam cedo. Fazia almoço caprichado, janta, mantinha a cozinha impecável. E Rafael sempre elogiava. Dizia que não comia tão bem desde que a mãe tinha morrido anos atrás. Rafael era um patrão diferente de todos que Teresa tinha tido. Ele tratava ela com respeito, nunca gritava, nunca fazia exigências absurdas, sempre perguntava se ela precisava de alguma coisa, se os irmãos estavam bem. E aos poucos, Teresa foi percebendo que por trás daquela aparência séria havia um homem bom, um homem com coração, alguém que tinha escolhido ajudar quando podia ter punido.
e ela se pegava pensando nele mais do que deveria, pensando no sorriso raro que ele dava quando provava algo gostoso que ela tinha feito, pensando no jeito gentil como ele tratava Miguel, Laura e João, sempre parando para conversar com as crianças, sempre trazendo algum doce da cidade. Mas nem tudo eram flores. Os outros empregados da fazenda olhavam para Teresa com desconfiança, principalmente Dona Sebastiana, a governanta velha que trabalhava ali há 30 anos. Ela deixava claro que não gostava daquela situação. Ficava vigiando tudo que Teresa fazia, procurando erro, fazendo comentários maldosos sobre como era estranho o patrão ter tanta consideração com uma ladra. E Teresa engolia cada ofensa em silêncio, porque não podia arriscar perder aquele emprego, não podia arriscar voltar para a miséria. Foi no segundo mês que a situação complicou de verdade. Apareceu na fazenda uma mulher linda e bem vestida. Devia ter uns 28 anos, cabelos loiros, roupa cara, maquiagem perfeita. Ela chegou de carro importado e foi direto cumprimentar Rafael com intimidade demais. Beijou o rosto dele, pegou no braço. E Teresa descobriu depois que era Patrícia, a ex-noiva de Rafael. Aquela que tinha terminado o noivado 3 anos antes, quando a primeira esposa dele tinha morrido, dizendo que não ia esperar ele superar o luto, que queria casar logo e ele estava preso demais ao passado. Patrícia tinha casado com um empresário rico da capital, mas o casamento tinha durado só 1 ano. E agora ela estava de volta, claramente interessada em reconquistar Rafael. E Teresa via o jeito como ela olhava para ele, como tocava no braço dele, como ria alto demais das piadas dele, e sentia algo estranho no peito, algo que demorou para identificar, mas que era ciúme, ciúme puro e doloroso. Rafael parecia confuso com a presença de Patrícia, não mandava ela embora, mas também não demonstrava interesse, e Patrícia começou a frequentar a fazenda quase todo dia, sempre com alguma desculpa. Trouxe um doce que fiz pensando em você. Vim buscar aquele livro que você tinha prometido emprestar. Passava aqui perto e resolvi dar um oi, e em cada visita ela olhava para Teresa com desprezo mal disfarçado. Tratava ela como empregada inferior, mandava trazer café, fazer isso, fazer aquilo, e Teresa obedecia calada. Mas por dentro estava confusa com os próprios sentimentos, perguntando-se por que doía tanto ver aquela mulher perto de Rafael. Foi Patrícia quem bolou o plano maldoso. Ela percebeu que havia algo entre Rafael e Teresa. Percebeu no jeito como ele olhava para a cozinheira quando achava que ninguém estava vendo, no jeito como ele sempre perguntava se ela estava bem, e Patrícia ficou com raiva. Como um homem rico podia se interessar por uma empregada pobre, por uma ladra que ele tinha pegado roubando ovos, e ela decidiu que ia destruir aquilo, ia expor Teresa como a criminosa que era. Ia fazer Rafael ver que tinha cometido um erro em confiar naquela mulher. O plano foi simples e cruel. Patrícia esperou um dia que Teresa saiu para levar João no médico na cidade, entrou na casa onde ela morava, usando a desculpa de que estava procurando Rafael, e plantou dentro do guarda-roupa de Teresa um relógio de ouro caro que ela mesma tinha comprado. Depois foi até Rafael e disse com cara de preocupada: "Amor, eu odeio ter que te contar isso, mas acho que você precisa saber. Eu vi a Teresa com um relógio muito caro. Parecia aquele relógio que seu pai usava, aquele que ficava na gaveta do escritório. Será que ela não estaria roubando de novo? Sei que você confia nela, mas ladrão, uma vez é ladrão sempre, você deveria verificar." Rafael ficou chocado. Disse que não acreditava nisso, que Teresa tinha provado ser honesta, mas Patrícia insistiu, plantou a dúvida. E Dona Sebastiana, que tinha ciúmes da posição de Teresa e queria vê-la cair, disse que também tinha desconfiado, que tinha visto Teresa mexendo no escritório outro dia. E Rafael, mesmo não querendo acreditar, sentiu que precisava verificar, precisava ter certeza.
Quando Teresa voltou da cidade com João, encontrou Rafael, Patrícia, Dona Sebastiana e mais 2 empregados na porta da casa dela. E Rafael disse com voz pesada: Teresa, me desculpe, mas eu preciso verificar uma coisa. Me disseram que você pode ter pegado um relógio que era do meu pai. Eu não acredito nisso, mas preciso ter certeza. Você se importa se eu der uma olhada? Teresa ficou pálida, não entendia o que estava acontecendo. Disse que nunca tinha pegado nada, que podia procurar à vontade, e eles entraram na casa. Rafael foi direto ao guarda-roupa, abriu a gaveta de roupas e lá estava o relógio de ouro, brilhando em cima das camisas velhas dela. O silêncio que caiu naquele momento foi pesado como chumbo. Teresa ficou congelada, sem entender como aquilo tinha parado ali. Começou a gritar que não tinha pegado, que alguém tinha colocado aquilo ali, que era a armação. Mas Patrícia disse com voz falsa de tristeza: Ah, Teresa, por que você fez isso? O Rafael te deu uma chance, te deu casa, trabalho, confiança, e você retribui roubando dele. Que decepção! E Dona Sebastiana completou: Eu bem que avisei, patrão. Eu disse que não podia confiar numa ladra, mas o senhor não quis ouvir. Rafael pegou o relógio, olhou para Teresa com uma dor profunda nos olhos e disse: Eu confiei em você. Eu acreditei que você era diferente, que aquele dia dos ovos tinha sido desespero e não caráter. Mas eu estava errado. Você precisa sair da minha fazenda agora. Pegue seus irmãos e vá embora. Teresa caiu de joelhos chorando, implorando para ele acreditar nela, dizendo que era armação, que ela nunca pegaria nada dele, que preferia morrer a trair a confiança dele. Mas Rafael apenas balançou a cabeça e saiu, deixando ela ali destruída, e Patrícia saiu atrás dele com um sorriso vitorioso nos lábios. Naquela noite, Teresa juntou as poucas coisas que tinham, os irmãos chorando, sem entender por que tinham que sair daquela casa. E ela tentou explicar que tinha acontecido um mal-entendido, que iam dar um jeito, mas por dentro estava despedaçada, porque tinha perdido não só o emprego e a casa, tinha perdido algo muito maior, tinha perdido a confiança de um homem que ela tinha aprendido a admirar, a respeitar, e se fosse completamente honesta consigo mesma, um homem que ela tinha aprendido a amar, mesmo sabendo que era absurdo, mesmo sabendo que ele estava em outro mundo completamente diferente do dela. Mas o destino, meus amigos, o destino tem formas misteriosas de consertar injustiças. E 3 dias depois, quando Teresa já estava de volta num barraco emprestado por uma conhecida, tentando recomeçar tudo de novo, Rafael descobriu a verdade da pior forma possível. Ele estava no escritório mexendo nos papéis, quando encontrou a nota fiscal da joalheria, a compra do relógio que tinha sido plantado, e o nome na nota era Patrícia. Ela tinha comprado aquele relógio no mesmo dia que tinha aparecido na fazenda falando de roubo, e tudo fez sentido: a armação, a maldade, a destruição de uma inocente. Rafael sentiu uma raiva que não sentia há anos. Foi até a cidade, foi direto na casa onde Patrícia estava, bateu na porta e quando ela abriu com aquele sorriso, achando que ele tinha vindo pedir ela em casamento, ele mostrou a nota fiscal e disse: Você plantou o relógio no quarto da Teresa, você armou tudo isso para destruir ela? E Patrícia tentou negar, mas a verdade estava clara demais, e Rafael disse com voz fria: Você é cruel e manipuladora, e eu fui um idiota em não ver isso antes. Saia da minha vida e nunca mais apareça na minha frente. Patrícia tentou se explicar, disse que tinha feito aquilo porque o amava, porque não queria vê-lo com uma empregada pobre. Mas Rafael apenas virou as costas e foi embora. Foi direto procurar Teresa, foi de casa em casa até descobrir onde ela estava. E quando finalmente encontrou ela lavando roupa num tanque do lado de fora do barraco, emagrecida, acabada, ele sentiu o coração apertar de culpa, de arrependimento, de dor por ter duvidado dela. Rafael desceu da caminhonete e caminhou até onde Teresa estava. Ela levantou a cabeça e o viu.
Ficou paralisada, o rosto marcado de tanto chorar, as mãos vermelhas de tanto esfregar roupa, e ele parou na frente dela, segurou as mãos dela que estavam molhadas de sabão, e disse: "Me perdoa, eu fui um idiota. Eu deveria ter acreditado em você desde o começo. Eu descobri que foi a Patrícia que plantou aquele relógio. Eu sei que você é inocente, que você nunca me traiu. E eu vim te pedir para voltar para a casa, para o trabalho. E mais do que isso, eu vim te pedir uma chance de provar que eu posso ser merecedor da sua confiança de novo." Teresa olhou para ele com aqueles olhos verdes cheios de lágrimas e disse: "Eu não liguei de perder a casa. Eu não liguei de perder o trabalho. O que me destruiu foi perder a confiança de um homem que eu aprendi a respeitar, que me ensinou que ainda existe bondade no mundo, que me fez acreditar de novo que vale a pena ser honesta. E sim, eu volto. Volto não porque preciso, volto porque quero. Porque nestes 2 meses eu descobri algo que não esperava. Eu descobri que me apaixonei por você." O silêncio que veio depois daquela confissão foi diferente. Não era silêncio de dor ou de raiva. Era silêncio de revelação, de verdade sendo colocada no mundo. E Rafael disse: "Desde o dia que te vi naquele galinheiro segurando aqueles ovos com vergonha no rosto, eu soube que você era especial. Eu vi em você algo que não via há anos. Vi pureza, vi bondade verdadeira, vi alguém que tinha sido empurrada ao limite, mas que ainda assim tinha vergonha de fazer o errado. E nesses meses convivendo com você, vendo você cuidar dos seus irmãos, vendo você trabalhar com dedicação, vendo você sorrir mesmo depois de tudo que passou, eu também me apaixonei, mas achei que era impossível. Achei que você nunca poderia se interessar por um homem mais velho, um homem amargurado que vive sozinho numa fazenda." Teresa riu entre as lágrimas e disse: "Você não é velho, você tem 30 anos, e você não é amargurado. Você é apenas alguém que sofreu e construiu paredes para se proteger, mas eu vi o homem verdadeiro por trás dessas paredes, e é esse homem que eu amo." Rafael puxou ela para um abraço apertado de quem quase perdeu algo precioso. E ali, naquele barraco miserável, com roupa molhada entre os dois, aconteceu o começo de algo novo, algo que ia transformar 2 vidas quebradas em uma vida inteira. Rafael levou Teresa e os 3 irmãos de volta para a fazenda naquele mesmo dia. Mas dessa vez não como empregada, como convidada, como alguém especial. E ele chamou todos os funcionários da fazenda, incluindo Dona Sebastiana, que tinha participado da armação, e disse: "Eu cometi uma injustiça terrível com a Teresa. Eu acreditei em mentiras, em vez de acreditar nela, e agora eu vou consertar isso. Teresa não é mais empregada desta fazenda. Ela é a mulher que eu escolhi para estar ao meu lado. E quem não conseguir respeitar isso pode ir procurar trabalho em outro lugar." Dona Sebastiana pediu demissão na hora, saiu resmungando que o mundo estava de cabeça para baixo, e mais 2 empregados que tinham apoiado a armação também foram embora, e Rafael não ligou. Limpou a casa das pessoas tóxicas, das pessoas que preferem fofoca à verdade. Os meses seguintes foram de descoberta mútua. Rafael e Teresa passavam horas conversando na varanda da casa-sede. Ele contava sobre a esposa que tinha perdido, sobre como tinha ficado preso na dor por anos, e ela contava sobre os pais, sobre como tinha aprendido a ser forte porque não tinha opção. E eles descobriam que tinham mais em comum do que imaginavam. 2 sobreviventes de tragédias que tinham encontrado um no outro a possibilidade de cura. Miguel, Laura e João se adaptaram rápido. Rafael os tratava como se fossem filhos dele, brincava com eles, ensinava coisas da fazenda, matriculou os 3 na escola da cidade, comprou material, uniforme, e via nos olhos daquelas crianças a gratidão que palavras não podiam expressar. 6 meses depois daquela conversa no barraco, Rafael pediu Teresa em casamento. Foi um pedido simples. Numa tarde de domingo, depois do almoço, ele apenas se ajoelhou na frente dela e disse:
Eu sei que o começo da nossa história foi difícil, foi doloroso, mas eu acredito que Deus permitiu tudo aquilo para nos trazer até aqui, para nos juntar de uma forma que a gente nunca esquecesse. Então eu te pergunto, você aceita casar comigo? Aceita construir uma família comigo? Aceita me dar a chance de passar o resto da minha vida provando que você tomou a decisão certa naquele dia de roubar ovos na minha fazenda? Teresa riu e chorou ao mesmo tempo. Disse que sim, que aceitava. E o casamento foi 3 meses depois. Uma festa simples, mas linda na capela da fazenda. Teresa, de vestido branco simples que ela mesma tinha costurado com a ajuda de amigas. Rafael, de terno novo. Os 3 irmãos dela como pajens. Alguns amigos e empregados fiéis como testemunhas. E quando o padre perguntou se aceitavam um ao outro, os 2 disseram sim com convicção. Não porque era esperado, mas porque era verdade. A vida depois do casamento foi de transformação bonita. Teresa não apenas se tornou esposa de Rafael, tornou-se parceira de verdade. Ela tinha ideias para a fazenda, sugeriu criar um programa de cestas básicas para famílias necessitadas da região e Rafael adorou a ideia. Montaram uma estrutura, começaram a distribuir comida para quem passava fome e Teresa sempre dizia: "Eu sei o que é não ter o que comer. Eu sei o que é ver criança chorando de fome. Ninguém deveria passar por isso quando tem gente com tanto sobrando." 3 anos depois do casamento, Teresa estava grávida, uma menina, e quando a bebê nasceu, linda e saudável, eles a chamaram de Esperança, porque era exatamente isso que ela representava, a esperança de que o amor pode nascer dos lugares mais improváveis, de que a bondade nunca é desperdiçada, de que Deus sabe o que está fazendo mesmo quando não entendemos. Miguel cresceu e se tornou veterinário. Voltou para trabalhar na fazenda ajudando Rafael. Laura se formou professora e abriu uma escola comunitária para crianças pobres. João virou agrônomo e revolucionou a forma de plantar na fazenda. E os 3 sempre diziam que deviam tudo aquele dia que a irmã deles teve coragem de roubar ovos, porque aquele ato desesperado tinha aberto a porta para todas as bênçãos que vieram depois. E assim chegamos ao final desta história de fome, desespero, julgamento e redenção. E é hora de refletirmos juntos sobre as lições que ela tem para nos ensinar. Porque você não está ouvindo isso por acaso. Você está aqui porque precisa entender algo importante, algo que pode mudar a forma como você vê o mundo e as pessoas ao seu redor. A primeira e mais importante lição é sobre julgamento versus misericórdia. Rafael podia ter chamado a polícia, podia ter humilhado Teresa publicamente, podia ter se vingado, mas ele escolheu a misericórdia, escolheu entender antes de condenar. E essa escolha não apenas salvou Teresa e os irmãos dela, salvou a ele mesmo, porque a misericórdia que a gente dá para os outros volta para a gente multiplicada. Quando você perdoa, você se liberta. Quando você ajuda, você se cura. A segunda lição é sobre não julgar alguém pelo pior momento da vida dela. Teresa era uma mulher honesta que foi forçada a roubar por desespero. E se Rafael tivesse olhado só para aquele ato e não para a história toda, ele teria perdido a mulher da vida dele. Teria perdido a família que sempre quis. Então, antes de você condenar alguém, pergunte-se: eu sei a história completa. Eu sei o que levou essa pessoa a fazer o que fez. Ou estou apenas julgando pela aparência? A terceira lição é sobre como um ato de bondade pode mudar gerações inteiras. Rafael ajudou Teresa e salvou 4 vidas, porque Miguel, Laura e João teriam morrido de fome ou crescido na marginalidade se não fosse aquela oportunidade. Mas porque foram resgatados, eles se tornaram pessoas que transformaram a comunidade ao redor, viraram profissionais que ajudaram centenas de outras pessoas. Então nunca subestime o poder de uma única escolha de fazer o bem. E a quarta lição, talvez a mais bonita, é que o amor verdadeiro nasce da vulnerabilidade.
Teresa e Rafael não se apaixonaram quando estavam em seus melhores momentos. Se apaixonaram quando estavam quebrados, quando mostraram suas feridas um para o outro, quando foram verdadeiros, e é assim que o amor real funciona. Não é sobre perfeição, é sobre aceitar a imperfeição do outro e escolher amar mesmo assim. Agora eu te pergunto, quantas vezes você julgou alguém pela pior decisão que a pessoa tomou? Quantas vezes você condenou sem entender? Quantas vezes você viu alguém necessitado e virou as costas porque achou que não era problema seu? E quantas bênçãos você perdeu por causa disso? Quantas oportunidades de ser instrumento de Deus você desperdiçou porque estava ocupado demais julgando? Se esta história tocou você, se você viu algo aqui que precisava ouvir, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa aprender sobre misericórdia, sobre segundas chances, sobre como o bem sempre vence no final. Se inscreva no canal para receber toda semana histórias que vão alimentar sua alma. Até a próxima semana e lembre-se sempre, antes de julgar alguém que rouba comida, pergunte-se há quanto tempo essa pessoa não come, porque a diferença entre você e ela pode ser apenas uma tragédia, apenas um momento de desespero, e misericórdia é escolher ver o ser humano antes de ver o erro.